Canal Novel e Fanfic Narradas. Novel, o rei do entretenimento. Capítulo 322. Eu odeio essa merda. Austin rosnou enquanto encarava a longa fila que se estendia pela entrada do cinema. Por que tanta gente está aqui para assistir a esse filme? Por que não podem fazer isso semana que vem? Ou talvez nunca. A gente já tem os ingressos, cara. Eric lançou um olhar exasperado para Austin enquanto ajeitava a gola do moletom. Eu te trouxe aqui porque achei que o Troy fosse seu ator favorito, e assistir ao filme dele te faria se sentir melhor. Mas você continua agindo como um otário obcecado pela ex. Se a Marissa te largou, o problema é dela. Para de descontar no mundo. Austin se virou e encarou seu melhor amigo. As luzes de neon do letreiro do teatro piscavam contra sua expressão frustrada. Não me importa o que ela tenha me deixado. Estou bravo porque ela não confiou em mim. Eu disse várias vezes que o beijo foi iniciado pela outra garota, mas ela não acredita. Que injustiça. Eric suspirou derrotado. Se tivermos essa discussão de novo, vou embora agora mesmo. Eu não causei o término de vocês, então não desconte em mim. Austin resmungou baixinho, mas não disse mais nada. Ele sabia que Eric tinha razão, mesmo que a lembrança o incomodasse. Toda a situação o corroía por dentro, e não ajudava o fato de Troy também ser o ator favorito de Marissa. Eles tinham assistido a todos os filmes dele juntos durante anos. Agora ele estava ali só com Eric e o espaço vazio ao seu lado parecia mais pesado do que ele esperava. Não consigo descrever o quanto estou animado para Avatar, disse Eric assim que entraram no local após mostrarem seus ingressos na porta. O inconfundível cheiro de pipoca com manteiga pairava no ar. Austin olhou para ele com curiosidade. Sério? Mas eu pensei que você não fosse muito fã do Troy. Não é por ele que estou aqui. É pelo James Cameron, cara. Os olhos de Eric brilharam enquanto passavam pelos posteres que enfeitavam as paredes. O Exterminador do Futuro é Titanic, O Abismo e Aliens. Cada um dos filmes dele é melhor que o anterior. Ele está lançando este filme 12 anos depois de Titanic? Só isso já é enorme. E embora eu não seja um grande fã do Troy, não dá para ignorar que ele é um ótimo ator com escolhas de filmes ainda melhores. Ele não fez um único filme que fosse ruim de verdade. Levando tudo isso em consideração, tenho certeza de que vou adorar este filme. Ouvir Eric falar com tanta paixão desviou a atenção de Austin de seus próprios problemas. Por um instante, ele se concentrou no motivo de estarem ali, deixando a expectativa tomar conta. Você pode pegar pipoca pra gente? Eric perguntou rapidamente. Preciso dar uma mijada antes do filme começar. A gente se encontra no nosso lugar de sempre, tá? Claro, disse Austin. Nenhum filme parecia completo sem pipoca, de qualquer forma. Ele caminhou em direção ao balcão de lanches, desviando de grupos de pessoas. Assim que chegou à frente, algo bateu em suas costas com tanta força que o fez tropeçar. Me desculpe, disse uma voz feminina, ofegante e arrependida. Eu deveria ter visto por onde andava. Sua voz diminuiu, depois parou completamente quando ela ergueu o olhar. Austin se virou confuso e paralisou ao reconhecê-la. Puta merda. Era a mesma garota que o havia beijado no show do Troy durante a Kiss-Cam. Marta, perguntou ele, precisando da confirmação. Quando ela sentiu, ele suspirou incrédulo. Que coincidência. É sim, Austin, ela respondeu com um pequeno sorriso. Ele piscou surpreso. Você se lembra do meu nome? Você também, respondeu Marta em tom de brincadeira. E acho que faz sentido que nós dois estejamos assistindo aos filmes do Troy, já que somos muito fãs dele. Austin não podia negar. As luzes acima lançavam um brilho lindo ao redor do rosto dela, e por um instante ele se esqueceu da multidão que passava por eles. Ela era realmente bonita. Sinto muito pela última vez, disse Marta, enquanto seu sorriso desaparecia. Espero que esteja tudo bem com sua namorada. Austin reprimiu o sentimento amargo que o invadiu ao ouvir o nome de Marissa. Forçou um sorriso descontraído. Bem, ela terminou comigo. O que se pode fazer? Meu Deus, exclamou Marta ofegante. Agora me sinto ainda pior. Será que foi por minha causa? Não totalmente, mentiu Austin com naturalidade. Já estávamos com problemas. O beijo não ajudou. Marta mudou o peso de um pé para o outro, nervosa, com o olhar fixo no balcão de lanches. Bem, vamos pegar pipoca antes do filme começar. Eles pegaram suas pipocas, sentindo o calor amanteigado dos baldes quentes aquecendo suas mãos. Estavam prestes a se separar quando Austin teve um lampejo de ideia. Você está acompanhada? Perguntou ele casualmente. Marta balançou a cabeça. Na verdade não. Só consegui um ingresso. Todos os meus amigos vão assistir no fim de semana, ou talvez na semana que vem. Então junte-se a mim, ofereceu Austin. Eu adoraria assistir Troy com você de novo. Ele não esperava que ela dissesse sim, mas ela sentiu imediatamente. A surpresa fez seu coração acelerar um pouco. Eric entenderia, ou pelo menos Austin esperava que sim. Ele pegou o celular e digitou uma mensagem rápida. Austin, tenho algo importante para fazer. Desculpa, cara. Não posso assistir ao filme com você. Pegue sua própria pipoca. Ele colocou o telefone no silencioso e seguiu Marta até 2 assentos vazios, bem longe de onde ele e Eric costumavam sentar. O teatro estava lotado, com pessoas ocupando todas as fileiras. Assim que as luzes se apagassem, não haveria a menor chance de Eric o ver. As 3 horas seguintes foram as melhores que ele teve em meses. O filme foi espetacular, o tipo de experiência imersiva que fazia o público esquecer de piscar. Melhor ainda, Marta foi a companhia perfeita, rindo nos momentos certos e prendendo a respiração durante as cenas intensas.
Isso foi, uau, sussurrou Marta quando os créditos começaram a rolar, o suave brilho azul da tela iluminando seu rosto. Nunca vi um filme melhor. Nunca. Os efeitos visuais eram de outro mundo. Literalmente. Austin deu uma risadinha e assentiu. Sim, foi ótimo. E Troy estava muito bem. Quando é que ele não é? Respondeu Marta imediatamente. Ele é simplesmente o melhor. Há algum tempo que sei que nunca vou namorar um cara que não seja fã do Troy. Austin inclinou-se ligeiramente para a frente com a voz hesitante. Bem, quer me dar uma chance? Eu preencho esses critérios. O sorriso de Marta se alargou, formando um leve sorriso travesso. Você quer que eu decida depois de um único encontro? Mas era um encontro? Perguntou Austin com um leve sorriso. É verdade. Que tal então? Vamos assistir ao próximo musical do Troy na Broadway, The Book of Mormon? Eu tenho 2 ingressos para a pré-estreia. Nosso primeiro encontro de verdade. Eu adoraria isso. Variedade, Saul Freeman. Classificação, 5 de 5. Um salto quântico no cinema. James Cameron não apenas dirige filmes, ele arquiteta mundos. Avatar é nada menos que uma revolução cinematográfica. Cada fotograma parece uma página arrancada do futuro, com visuais tão imersivos que dissolvem a fronteira entre a tela e o público. Pandora não é um cenário, é um despertar. O núcleo emocional, uma história sobre identidade, empatia e pertencimento, impacta com uma força surpreendente. O verdadeiro milagre reside na forma como o filme funde, de maneira tão natural, tecnologia e narrativa. É o tipo de filme que nos lembra porque o cinema existe. Troy Armitage, no papel de Jake Sully, rouba a cena a cada minuto em que aparece. Seja em sua forma humana ou como seu avatar, ele é perfeito para o papel. Zoe Kravitz, Sigourney Weaver e Stephen Lang também desempenham seus papéis com precisão, elevando ainda mais o filme. Não perca este filme. É uma experiência que precisa ser vista no cinema. A primeira visão de Pandora, seja com suas montanhas flutuantes, a árvore divina de tirar o fôlego ou seus habitantes de pele azul, é um deleite visual para o público. Chicago Sun-Times, Roger Ebert. Classificação, 4 de 4. Assistindo Avatar, senti o mesmo que senti quando vi Star Wars em 1977. Hollywood está repleta de espetáculos, mas Avatar se destaca porque acredita em algo. Cameron usa as ferramentas da ficção científica para contar uma história urgente sobre colonialismo, ambientalismo e conexão espiritual. Nada parece forçado. A história é envolta numa aventura tão emocionante que você perde a noção do tempo. A batalha final é de tirar o fôlego, mas a maior conquista do filme é a profundidade com que você sente a perda e a beleza de Pandora. Já disse isso antes e repito, Troy Armitage é o melhor ator em atividade na indústria hoje. Ele tem sido assim na última década. Não se trata apenas de sua interpretação magistral de personagens completamente diferentes, mas da profundidade humana que ele traz. O que torna impossível imaginar qualquer outra pessoa em seus papéis depois que ele termina de interpretá-los. Em Avatar, Troy leva a captura de movimento a um nível em que você se esquece completamente de que está assistindo a uma animação. The New York Times, Adam Cohen. Classificação, 4,5 de 5. O novo padrão para cinema imersivo. Assistir a Avatar é como entrar num sonho lúcido, vívido, surreal e de uma beleza impossível. Cameron prova ser não apenas um cineasta, mas um pioneiro da narrativa sensorial. Pandora é palpável. Quando os personagens correm por suas florestas, você jura que vê as folhas caindo e quase levanta a mão para afastá-las. A profundidade 3D, a fidelidade emocional dos Na'vi e a pura amplitude imaginativa demonstrada são todas inovadoras. Minha única queixa é que o personagem de Troy Armitage acaba se tornando o salvador do povo alienígena supostamente atrasado. Os cineastas podem argumentar que isso se baseia em paralelos históricos, mas não se pode negar o que realmente é. The New York Press, Armon White. Classificação, 1 de 5. Rosto azul. James Cameron oferece escapismo bobo com efeitos especiais caros em Avatar? Jake Sully, interpretado pelo grande ator Troy Armitage, participa de um programa paramilitar onde entra na sociedade alienígena através de um corpo híbrido feito de DNA humano e Na'vi. A tecnologia 3D totalmente imersiva, alegada por Cameron, torna-se irritante de assistir por quase 3 horas. E então a seu propósito subjacente, Avatar, é o filme mais piegas já feito sobre a necessidade do homem branco de perder sua identidade e aliviar a culpa racial, política, sexual e histórica. Somente crianças, incluindo adultos com mentalidade infantil, verão Avatar como um simples filme de aventura. Seu fascínio pela tecnologia anulou sua capacidade de compreender detalhes narrativos. Cameron oferece um espetáculo de ficção científica, mas tropeça no elemento mais importante, o significado. Sua inegavelmente bela Pandora, um paraíso fosforescente à la Macfiel de Parrish com lagartos semelhantes a pássaros, vida vegetal animada e montanhas flutuantes. Desvia a atenção da contradição inerente a uma produção hollywoodiana que, segundo consta, custou entre 300 e 500 milhões de dólares e critica casualmente o complexo industrial americano. Também não se pode ignorar o fato de que o filme é liderado por um dos capitalistas mais ricos do mundo, Troy Armitage, cujas empresas, segundo relatos, contribuem com mais emissões de carbono do que se pode imaginar. A recepção de Avatar não foi tão unânime quanto se esperava, considerando o avanço da tecnologia visual. Mesmo assim, o filme conseguiu uma impressionante pontuação de 85% no agregador de críticas Rotten Tomatoes, com uma média de 7,9 de 10.
No Metacritic, o filme teve um desempenho ainda melhor, alcançando 87 de 100 pontos, o que indica aclamação universal. Enquanto isso, o público consultado pelo Cinema Score deu ao filme a nota máxima, A+, em uma escala de A mais a F. Dito isso, um fator fez maravilhas pelo sucesso comercial de Avatar, o boca a boca. Você viu Avatar, do James Cameron? Deveria ver antes que saia de cartaz. Nunca vi nada igual. Foi uma experiência que todos deveriam ter. Você já vai? Se importa se eu for junto? Quero reviver aquele momento. As pessoas recomendavam o filme para amigos, familiares, colegas de trabalho e qualquer um que quisesse ouvir. Todos foram por causa do FOMO, o medo de ficar de fora, uma sigla não tão usada quanto seria uma década depois, mas ainda assim precisa neste caso. O filme arrecadou 31,7 milhões de dólares no dia da estreia, seguidos por 30,2 milhões no sábado, e encerrou o fim de semana com 29,8 milhões, elevando seu total no fim de semana de estreia para 91,7 milhões. Embora tenha sido uma estreia forte, não foi tão estrondosa quanto as estreias dos filmes de Harry Potter ou de O Cavaleiro das Trevas. O que surpreendeu a todos, inclusive os analistas de mercado, foi que durante o segundo fim de semana, que coincidiu com o Natal, a arrecadação do filme não caiu. Pelo contrário, subiu para 96,3 milhões de dólares. No terceiro fim de semana, a queda foi mínima e o filme arrecadou mais 89,9 milhões. Em apenas 3 semanas, Avatar arrecadou a impressionante quantia de 448,2 milhões de dólares somente na América do Norte e não demonstrava sinais de desaceleração. Durante meses, o filme dominou as bilheterias mundiais. Sua exibição continuou após maio de 2010, arrecadando, ao final, 960 milhões de dólares apenas no mercado interno. Em todo o mundo, a magia de James Cameron e Troy Armitage funcionou em conjunto. França, Alemanha, Itália, Espanha, Reino Unido, Austrália, Japão, Rússia, Coreia do Sul e China arrecadaram mais de 150 milhões de dólares cada, e alguns países ultrapassaram os 200 milhões. Ao final de sua exibição mundial, o filme havia arrecadado 2,361 bilhões de dólares nos mercados internacionais, elevando o total global para 3,321 bilhões. Tornou-se o primeiro filme da história a ultrapassar a marca de 2,3 bilhões de dólares em uma única exibição. Troy Armitage, a quem haviam sido prometidos 10% da bilheteria bruta, recebeu o maior pagamento individual já ganho por um ator, com um valor líquido superior a 300 milhões de dólares. Não que isso significasse muito para um bilionário como ele, mas era um recorde que provavelmente ninguém quebraria por décadas, se é que algum dia quebraria. Aconcheguei-me mais perto de Scarlett, absorvendo seu calor contra a fria manhã de dezembro em Nova York. O quarto estava escuro, a pálida luz de inverno mal penetrando pelas cortinas, enquanto sua respiração suave roçava meu pescoço. Você não precisa se levantar? Scarlett murmurou no meu ouvido. Está ficando tarde. Nós dois precisamos ir trabalhar. Não quero, sussurrei de volta. Estou confortável. Amo tanto meu travesseiro humano que não vou largá-lo. Nunca. Apertei meu abraço em sua cintura e puxei seu corpo nu para mais perto do meu. Sua pele era quente, familiar, reconfortante. Troy, disse Scarlett com a voz mais firme desta vez. Precisamos conversar. Temos o resto da vida para isso, resmunguei. Você se importa se eu dormir algumas horas a mais? Estou grávida. No instante em que ouvi aquelas palavras, paralisei. Elas me atingiram com tanta força que qualquer vestígio de sono desapareceu. Sentei-me imediatamente sem me importar que o cobertor tivesse escorregado e me deixado completamente exposto. Se isso for uma estratégia para me tirar da cama, deixe-me dizer que é de muito mau gosto, eu disse com um pequeno sorriso, esperando que ela retribuísse. Ela não fez isso. Seu olhar permaneceu fixo em um quadro horrível na parede oposta, aquele que eu sempre dizia em tom de brincadeira que substituiria, mas nunca fazia. Meu estômago revirou quando fechei os olhos e tentei assimilar a realidade que se abatia sobre mim. Isso não era para acontecer. Eu tinha um plano para nós. Queria dar a ela o mundo e muito mais, e sim, um dia ter filhos, mas não hoje. Eu nem tinha 21 anos ainda, para você ter uma ideia. Ei! Estendi a mão, segurando delicadamente seu queixo e guiando seu rosto de volta para o meu. Pensei que você tomasse a pílula. Disse ela finalmente, embora seus olhos se desviassem novamente. Não sei como aconteceu. Devo ter perdido um dia ou algo assim. E prometo que não queria isso mais do que você. Não sei o que fazer agora. Após um instante, ela olhou nos meus olhos e disse baixinho, posso fazer um aborto se você quiser. Ninguém vai saber. Capítulo 323. Tobias estava sentado em frente a uma mulher rechonchuda de meia-idade chamada Erika, em uma mesa aconchegante e reservada de um café perto da casa dela em Buckinghamshire, Inglaterra. Ela o encarou com os olhos arregalados depois de ouvir sua proposta. Não acredito. Ela balançou a cabeça lentamente, ainda incrédula. Eu escrevo fanfics. Não uma grande obra literária. Por que uma das maiores empresas de entretenimento do mundo se interessaria pela minha história? Tobias manteve a expressão calma, embora por dentro estivesse se perguntando a mesma coisa. E o que Troy estava fazendo, lendo fanfic de Crepúsculo? Ele não tinha nada melhor para fazer? Eu li sua fanfic, disse Tobias, inclinando-se para a frente com genuína ênfase. E devo dizer que é uma das melhores que já vi em muito tempo. Pelo menos uma que poderia facilmente se tornar uma história independente.
Ele lera a obra inteira a contragosto tarde da noite com uma caneca de café preto amargo. Embora não fosse fã do gênero, conseguia entender porque era a fanfic de Crepúsculo mais lida de todos os tempos. Principalmente considerando que estava online havia apenas alguns meses. O que exatamente você está propondo? Perguntou Erika, lançando um olhar para o marido em busca de confirmação. Entendo que você queira os direitos de adaptação para o cinema, mas como isso funcionaria? Você conseguiria fazer uma adaptação usando personagens como Bella e Edward? Tobias balançou a cabeça. Você não pode. É por isso que estou propondo que você renomeie seus personagens e faça outras pequenas alterações para que não haja nenhuma ligação com o universo de Crepúsculo. Depois disso, e se você contratar um editor profissional para aprimorar o trabalho, publicaremos seus livros mundialmente como uma série. Você pode decidir quantos livros quer na série. Vou até lhe oferecer 15% de royalties imediatamente, o que é extremamente incomum para autores iniciantes. Qualquer outra pessoa lhe ofereceria 10% no máximo. Erika olhou para o marido, Neil, que estava sentado tenso ao lado dela no sofá. Ele assentiu levemente com um gesto de incerteza. Em troca, continuou Tobias, mantendo o tom calmo e confiante, a Fênix lhe pagará $1 milhão agora mesmo se você assinar o contrato. Tem um cheque no bolso. Basta dizer a palavra e ele será seu. Neil inclinou-se para a frente, com as sobrancelhas arqueadas. Tem certeza de que isso não é uma piada ou algo assim? Quem paga $1 milhão por uma fanfic? Tobias se fazia a mesma pergunta desde o momento em que Troy ligou, mas manteve um sorriso tranquilo no rosto. Tenho certeza. Nós da Fênix acreditamos em assumir riscos estratégicos na aquisição de conteúdo, e eu pessoalmente acredito que sua história será um grande sucesso, tanto como série de livros quanto como filmes. Então, o que você me diz? Erika e Neil trocaram olhares incertos, em seguida, se desculparam para conversar em particular em outra cabine. Tobias ouviu suas vozes abafadas enquanto pensava novamente na ligação inesperada de Troy a respeito da aquisição. Existe uma fanfic de Crepúsculo online chamada Mestre do Universo, e ela é muito popular entre os leitores. É um romance adulto com elementos de BDSM. Quero que você convença o autor a apagá-la e publicá-la como um livro pela nossa editora. Além disso, compre os direitos de adaptação para o cinema e para a série de TV. Só por precaução. Aquelas tinham sido as instruções mais estranhas que Tobias já receberá em toda a sua carreira. Com Troy, nada era normal, mas aquilo estava no topo da lista. Era como jogar dinheiro de graça no fogo. Quem lera aquilo? BDSM, como era conhecido, era um nicho muito pequeno, praticamente sem leitores. No entanto, ele fez o que lhe foi ordenado, porque esse era o seu trabalho. Já decidimos, disse Neil assim que ele e Erika voltaram para a mesa. Queremos $2 milhões mais 15% dos lucros dos filmes. Tobias resistiu à vontade de rir da audácia da proposta. Levantou-se e ajeitou o paletó. Desculpe. A proposta é irrevogável. Ele se inclinou para a frente e colocou uma cópia do contrato sobre a mesa, junto com um cheque assinado de $1 milhão. Aqui. Leia tudo com atenção antes de decidir. Estarei na cidade por mais 2 dias. Se você descontar o cheque, considerarei o negócio aceito. Dito isso, Tobias se virou e saiu do café. A luz do fim da manhã invadia a rua lá fora, e ele colocou os óculos de sol ao pisar na calçada. Sabia que o casal concordaria. Fênix jamais dividiria com eles 15% da receita de um filme fracassado. $1 milhão já era mais do que generoso para uma história que ele considerava um lixo literário. Ele estava confiante porque havia feito sua pesquisa e descoberto que o casal estava desesperado por dinheiro. A hipoteca estava atrasada, as prestações do carro também, e os bicos de Erika mal davam para mantê-los à tona. Eles não tinham exatamente uma fila de executivos de estúdio batendo a porta. A proposta da Fênix era a única que eles veriam. Tobias esperava receber uma ligação até o final do dia, então não tinha pressa. Monte já estava exausto do trabalho, e nem sequer tinha passado um mês desde que fora designado para aquele lugar. Sabia que trabalhar como guarda-costas de ricos não seria fácil, mas aquela situação elevava as coisas a outro nível. E era bem no meio da época natalícia, quando a maioria dos outros guardas estava de férias. Ele me arruinou, gritou o homem à sua frente, com o rosto vermelho e coberto de suor frio. Ele me disse que as ações da GM me fariam milionário, mas hoje estou praticamente sem teto. Se você não me deixar conhecer o Troy, não darei um passo sequer daqui. Com todo respeito, senhor, disse Monte com calma e profissionalismo, Troy não está mais em Londres. Portanto, não posso permitir que o senhor o conheça, mesmo que eu quisesse. Aquele desgraçado. Não acredito em uma palavra dessa besteira. Se ele não estiver aqui, liguem para ele. Se ele não vier, eu me mato agora mesmo, bem na frente da casa dele. O homem puxou uma pequena faca do bolso do casaco e apontou-a para o pulso, com a mão tremendo. Instintivamente, Monte recuou quando 2 guardas atrás dele se moveram rapidamente, imobilizando os braços do homem e tomando-lhe a faca. Vou processá-lo. Como ousa encostar um dedo em mim? Gritou o homem com a voz embargada pelo desespero. Monte soltou um suspiro lento e pegou o celular. Qual era mesmo seu nome? Ele não ia ligar para Troy, mas poderia ligar para alguém que soubesse lidar com a situação. Paolo, o CPO pessoal de Troy e chefe de toda a equipe de segurança, saberia exatamente qual protocolo seguir. Richard Summers, disse o homem com arrogância, ainda lutando contra os guardas que o seguravam pelos braços.
Monte deu alguns passos para longe de Richard e descou o número de Paolo, mantendo os olhos fixos no homem que se debatia. Ele esperou ansiosamente que a chamada fosse completada. Monte, disse Paolo secamente assim que atendeu. Está tudo bem por aí? Monte lançou um olhar nervoso para Richard, que ainda gritava com os guardas. Há um homem aqui ameaçando se matar se não falar com Troy. O nome dele é Richard Summers. O que eu devo fazer? Paolo soltou um longo suspiro. Ele é muito persistente. Summers vem tentando encurralar Troy desde junho. Aparentemente, Troy mencionou uma empresa de passagem, e Richard presumiu que se tratava de uma recomendação de investimento legítima. A empresa faliu e suas ações despencaram. Summers investiu tudo o que tinha. Monte fez uma careta, a ideia de perder tudo se instalando em seu estômago como uma pedra. Não podemos pedir ao Troy para conversar com ele por um minuto? Perguntou Monte em voz baixa. Eu também ficaria arrasado se perdesse tudo. Não, respondeu Paolo secamente. Ele foi avisado da última vez e instruído a não se aproximar de Troy ou de qualquer membro de sua família. Troy já deixou instruções sobre o que fazer se Summers aparecer novamente. Ligue para a polícia e explique tudo. Diga que ele está invadindo propriedade privada e ameaçando se automutilar. Force-os a prendê-lo. Enquanto isso, vou garantir que esse homem não saia impune tão cedo. A ligação terminou, deixando Monte com um gosto amargo na boca. Por mais que simpatizasse com o desespero do homem, ele não podia ignorar as instruções de Paulo. Desobedecer significava arriscar o emprego e possivelmente mais. Ele voltou-se para a cena e começou a seguir o protocolo, fazendo a ligação conforme ordenado. Uma semana depois, Monte descobriu a verdadeira gravidade da situação e por que tinha sido melhor para Troy não se envolver com um homem tão estável quanto Richard Summers. Últimas notícias: o maior esquema Ponzi da história britânica foi descoberto. Richard e Patricia Summers, dois gestores de fundos renomados em Londres, foram considerados cúmplices no desvio de 52 milhões de libras de investidores. A confissão deles à polícia revelou detalhes chocantes. Os Summers viviam muito acima de suas possibilidades e convenciam as pessoas de que eram gestores de investimentos de grande sucesso. Eles arrecadaram dinheiro de mais de 100 vítimas e planejavam deixar o país antes de serem finalmente presos quando Richard tentou invadir a casa do astro do cinema e da música Troy Armitage. Ainda não está claro por que Summers estava tentando se encontrar com Troy, mas certamente não era para nada de bom. Os representantes de Troy afirmaram categoricamente que ele não tem nenhuma ligação com os Summers ou seus esquemas. Troy Armitage conheceu Richard e Patricia Summers em círculos empresariais. Richard tentou vender seus investimentos para Armitage, mas como investidor experiente, Armitage não se convenceu com as promessas do homem e recusou-se a investir. No entanto, centenas de outros investidores não tinham a mesma perspicácia financeira e podem acabar perdendo centenas de milhares de libras. Richard e Patricia Summers podem enfrentar até 10 anos de prisão, além da confiscação de todos os seus bens. No entanto, fontes internas afirmam que o casal já havia contraído hipotecas pesadas sobre a maior parte de seus ativos para injetar mais dinheiro no mercado financeiro. Ao que tudo indica, é improvável que suas vítimas recebam qualquer reparação significativa. Posso fazer um aborto se você quiser. Ninguém vai saber. Não conseguia tirar aquele pensamento da cabeça. As palavras ecoavam como um sussurro frio do qual eu não conseguia escapar. Será que eu realmente queria que ela abortasse? Sinceramente, eu não sabia. Nunca tinha passado por um susto de gravidez na minha vida passada por causa da vasectomia que fiz. E nesta vida, Troy, disse Scarlett suavemente, com preocupação crescente nos olhos. Diga alguma coisa. Qualquer coisa. Só não fique em silêncio. Não agora. Abri a boca, mas nada saiu. Meu olhar deslizou para sua barriga nua, ainda lisa e intocada pelo tempo. Em 3 ou 4 meses, isso mudaria. Uma vida cresceria ali. Logo, o mundo inteiro veria, julgaria, analisaria, fofocaria e especularia. Uma coisa era criar um filho. Outra completamente diferente era deixar o mundo inteiro entrar naquela parte sagrada da sua vida. A pressão era sufocante. Talvez fosse mais fácil simplesmente. Balancei a cabeça bruscamente assim que esse pensamento me ocorreu. Fisicamente posso ser jovem, mas mentalmente, carreguei o peso de 2 vidas. Uma coisa que aprendi com amigos mais velhos na minha primeira vida foi que os 20 e poucos anos são a melhor época para ter filhos. Claro, as pessoas tinham filhos aos 30 e 40 anos, mas quando finalmente se libertavam das responsabilidades, já estavam velhas demais para aproveitar o resto da vida. Eu quero a criança, eu disse de repente, antes que o medo pudesse mudar minha opinião. Não me importa se o bebê foi planejado ou não. Não podemos simplesmente matar uma criança porque o mundo pode nos julgar. Que se dane o mundo e sua opinião. Ele também poderia ser uma ela, sussurrou Scarlett. Podem até ser gêmeos ou trigêmeos, acrescentei. Sejam quem forem, eu os amarei tanto quanto amo você. Provavelmente até mais. Envolvi-a pela cintura e puxei-a para perto, nossos corpos nos pressionados um contra o outro. Sua pele estava quente e frágil contra a minha, como se ela só se mantivesse inteira porque eu a estava abraçando. Assim que sua testa tocou meu ombro, Scarlett desabou em lágrimas. Suas lágrimas me encharcaram, tremendo contra minha pele. Ei, murmurei, acariciando suas costas suavemente. O que foi? Pensei que era isso que você queria. Esse é o problema, disse Scarlett entre soluços. Eu não sei o que quero. Quero minha carreira com certeza.
Finalmente tenho algo bom acontecendo com a Cisne Negro Viúva Negra, e agora esta peça. Não acho que consigo lidar com uma criança com tudo o que está acontecendo. Podemos ter um filho aos 30 e poucos anos, não podemos? Suas palavras me atingiram como um soco no estômago. Eu não esperava que ela sugerisse algo assim agora. Abortos parecem simples na teoria, e eu sempre fui a favor do direito das mulheres de escolherem o que queriam para seus corpos. Mas quando a criança em questão era minha, a ideia me atravessou o peito como uma dor profunda. Não sabemos disso com certeza, eu disse após um longo período de silêncio tenso. Não sabemos nem se conseguiremos ter um filho aos 30 e poucos anos. O que você quer dizer com isso? Hesitei, meus pensamentos vagando de volta à minha primeira vida. Eu tinha 2 amigas próximas em Londres, ambas extremamente focadas na carreira e perfeitamente felizes vivendo um estilo de vida sem filhos, Jink por anos. Elas foram adiando a maternidade cada vez mais, confiantes de que tinham tempo. Quando finalmente tentaram ter um filho perto dos 40, era tarde demais. Médicos, tratamentos, lágrimas e decepções se tornaram rotina. Algumas mulheres simplesmente não nasceram para engravidar tão tarde, não importa o quanto seus corações desejem. A lembrança era pesada e deprimente, então a afastei e voltei a me concentrar em Scarlett. Não importa. Escute, a decisão final de ter ou não nosso filho é sua. Eu jamais ditaria suas escolhas. Mas você pediu minha opinião, e aqui estou eu. Tenha esse filho. Eu adiarei qualquer filme da Viúva Negra no MCU para você. E você não vai estar grávida por alguns meses de qualquer forma, então pode terminar essa peça sem problemas. Quando o bebê nascer, assumirei total responsabilidade. Você não precisa fazer nada se não quiser. Pode se concentrar na sua carreira. Scarlett olhou para mim como se eu a tivesse agredido. Como você pode dizer isso? Perguntou ela com a voz trêmula de traição. Eu não quero ser uma mãe ruim para o meu filho. Suas mãos acariciaram meu rosto com uma delicadeza desesperada. Não me entenda mal, eu quero um filho, é só que... Sua voz falhou, e ela desabou em mais uma onda de soluços contra meu ombro. Deixei-a chorar sem dizer nada, acariciando a nuca dela com movimentos suaves e lentos. Você consegue conciliar a vida profissional com a criação de um filho, eu disse depois de alguns minutos com um tom firme e afetuoso. Nós conseguimos. Você não está sozinha nessa. Vamos ajustar nossos trabalhos para que pelo menos um de nós esteja sempre presente para o bebê. Vai ser difícil, mas é possível. E se algum dia tivermos que nos ausentar por alguns dias, meus pais adorariam cuidar dele. Eles ficariam extremamente felizes em fazer isso. Ela se afastou lentamente, enxugando as lágrimas do rosto, antes de olhar para o meu ombro. Me desculpe por ter molhado você. Estou tão hormonal agora que não consigo evitar. Eu só tinha ouvido dizer que as emoções ficam mais intensas durante a gravidez, e não acreditava nisso até agora. Está tudo bem, eu disse suavemente, enxugando uma lágrima solitária de sua bochecha. Por que você não pega alguns lenços de papel para mim na gaveta ao seu lado? Ela se virou para fazer exatamente isso. Abriu a gaveta e começou a vasculhá-la, com os cabelos caindo sobre os ombros enquanto se inclinava para a frente. Não há lenços de papel aqui, anunciou ela, franzindo a testa em confusão. Olhe com atenção, eu disse com um sorriso. É a única coisa na gaveta. Ela se virou para mim, com uma caixinha pequena repousando incerta em suas mãos. A única coisa nessa gaveta é isto. Sua voz falhou quando a ficha caiu. Ela prendeu a respiração, os olhos se arregalaram em descrença enquanto encarava a caixinha do anel como se fosse algo frágil e incrivelmente precioso. Com cuidado, peguei a caixa da mão dela e me ajoelhei. Ela sentou-se na beira da cama, completamente nua e vulnerável, e eu me ajoelhei diante dela da mesma forma, despido de roupas, orgulho e armadura emocional. Ela deu um suspiro de espanto, levando uma das mãos à boca ao finalmente compreender o que estava acontecendo. Scarlett Ingrid Johansson, pronunciei cuidadosamente para que cada sílaba carregasse o peso do meu coração, desde que te conheci tantos anos atrás. Naquele evento do Globo de Ouro, eu sabia que você era especial. Eu achava que sabia o que era o amor, mas você me ensinou algo que ninguém mais jamais ensinou. Amar significa sacrifício. Você ama verdadeiramente alguém quando está pronto para abrir mão do seu conforto, do seu tempo, até mesmo de partes dos seus sonhos. Só para que a pessoa que você ama possa respirar mais aliviada. E olhando para você agora, apavorado e corajoso ao mesmo tempo, posso dizer com confiança que estou pronto para fazer tudo isso e muito mais pelo resto da minha vida. Seus olhos brilhavam com lágrimas não derramadas enquanto eu continuava. Você é minha melhor amiga, minha alma gêmea, minha metade perfeita e muito mais. Você me completa e me dá algo que ninguém mais jamais me deu, um lar. Não importa onde estejamos no mundo, se estou com você, me sinto em casa. Respirei fundo, desejando que cada palavra ressoasse como uma promessa esculpida em pedra. Lembre-se de que isso não é algo impulsivo, eu disse com sincera seriedade. Pedi a bênção do seu pai e planejei tudo para a véspera de ano novo com um grande pedido de casamento, mas não consegui esperar mais. Porque eu queria que você soubesse que meu amor por você não é condicional. Abri a caixa e apresentei o anel de Kunzita Homérica com seu design intrincado. A base em ouro rosa brilhava suavemente sob a luz quente do quarto, complementando a pedra lilás que parecia emanar de dentro. Os detalhes microscópicos na aliança conferiam-lhe uma elegância atemporal, como se alguém tivesse gravado histórias no metal, grão por grão. Se alguém olhasse com atenção, encontraria os nomes de Scarlett e o meu gravados na parte interna do anel.
O designer havia jurado que era uma peça única, e que nenhuma outra cópia jamais seria feita. Parecia-me apropriado. Scarlett merecia algo que existisse apenas para ela. Sua decisão sobre esta gravidez não mudará meus sentimentos por você, eu disse firmemente. Quero passar o resto da minha vida com você como minha esposa, não importa qual seja a sua escolha. Por favor, faça de mim o homem mais sortudo do planeta casando-se comigo. Capítulo 324. Scarlett olhou para mim com a boca ligeiramente aberta, completamente atônita. Por um instante pareceu que o tempo havia parado nela. Fiquei de joelhos por quase um minuto inteiro, esperando pacientemente, mas ela continuou sem dizer nada. O silêncio parecia cada vez mais pesado a cada segundo que passava. Sim, não, talvez? Perguntei finalmente. Vamos, diga alguma coisa. Meu joelho está doendo. Então levante-se, ordenou ela, parecendo mais calma novamente. Vamos conversar sobre isso antes que eu lhe responda. Não era isso que eu esperava. Nunca tinha pedido ninguém em casamento, mas sabia que a maioria das garotas geralmente já tinha decidido a resposta meses antes. Elas nunca demoravam tanto para responder. Não deixei a preocupação transparecer no meu rosto, levantei e sentei ao lado dela na cama. O que há para discutir? Eu te amo e quero passar o resto da minha vida com você. Ou você sente o mesmo ou não. Você não me disse no ano passado que já tinha planos de se casar e formar uma família a essa altura? Scarlett assentiu lentamente. Sim, eu fiz. Mas as prioridades mudam. As pessoas mudam. Nós dois certamente mudamos ao longo do último ano. Ela não estava errada. Certo, pode perguntar à vontade, eu disse com confiança. Sou um livro aberto. Em primeiro lugar, começou ela com a voz calma, mas firme. Se nos casarmos, você terá que assinar um acordo pré-nupcial. Não quero que você peça uma parte dos meus bens se algo der errado entre nós no futuro. Eu ri antes que pudesse me conter. O quê? Perguntou ela com a maior seriedade. Não estou brincando. Tenho um contrato enorme com a Marvel Studios e posso acabar ganhando um bom dinheiro. Balancei a cabeça, sentindo um calor reconfortante se instalar em meu peito. Se é isso que você realmente quer, algo mais? Eu não me importaria de abrir mão de um acordo pré-nupcial, mas sabia que minha família ficaria furiosa se eu não assinasse um. O dinheiro pode mudar as pessoas mais do que elas gostariam de admitir. Com a riqueza que acumulei, uma mulher que se divorciasse de mim poderia comprar um pequeno país, então, é claro, era necessário um acordo pré-nupcial. Era apenas bom senso. Ela respirou fundo antes de continuar. Você tem certeza absoluta de que é isso que quer? Eu sei que quase metade dos casamentos acaba se desfazendo, e depois do meu primeiro pedido, você pode me achar hipócrita. Mas eu não quero que nós ou nossos filhos passemos por um divórcio. Meus pais passaram, e não foi fácil para eles nem para meus irmãos. Se houver a menor dúvida sobre isso, não há nada de errado, respondi imediatamente. Sei que nada de importante mudará entre nós depois do casamento. No máximo, será apenas um pedaço de papel. Mas eu realmente quero que esse pedaço de papel diga ao mundo inteiro que você é minha e eu sou seu. Sustentei seu olhar, certificando-me de que ela percebesse a seriedade da minha expressão. Seus olhos suavizaram, lágrimas se acumularam novamente, mas desta vez pareciam lágrimas de felicidade. Pelo menos era o que seu sorriso me dizia. Ela se inclinou para mim e apoiou a cabeça no meu peito nu, a voz quase num sussurro. Como posso dizer não quando você diz coisas piegas assim? Um sorriso largo se abriu em meu rosto. Então isso significa? Sim, seu bobinho. Scarlett se afastou de mim com um sorriso doce no rosto. Eu me casarei com você. Não havia cenário algum no mundo em que eu pudesse dizer não. Aliás, se você não tivesse me pedido em casamento nos próximos meses, eu mesma teria feito o pedido. Eu te amo mais do que tudo no mundo. Soltei um grito de alegria, incapaz de conter minha excitação, e no instante seguinte, a beijei apaixonadamente. Meu corpo inteiro parecia mais leve, quase sem peso, como se todas as minhas preocupações tivessem se dissipado no ar. Essa foi a maior felicidade que já senti em toda a minha vida, e eu não tinha palavras para expressar a onda de emoção que me invadia. Só havia uma coisa que tornaria esse momento perfeito. Scarlett, eu disse suavemente assim que nossos lábios se separaram. Segurei suas mãos delicadamente, ainda saboreando a sensação de seu calor. Você não imagina a alegria que me deu hoje. Nossas famílias vão ficar loucas quando descobrirem. Mas antes de contarmos a novidade, acho que precisamos decidir algo primeiro. Não precisei explicar nada, pois ela entendeu imediatamente. Meus olhos se voltaram para sua barriga, onde nosso filho, repousava. Ela ficou em silêncio por um tempo, o olhar perdido como se estivesse ponderando todas as possibilidades. Não a pressionei nem a pressionei mais. Por mais que eu quisesse o bebê, meu amor por ela vinha em primeiro lugar. Eu não podia forçar sua decisão e não a odiaria se ela escolhesse diferente. Pelo menos, tentaria não odiar. Depois do que pareceu uma eternidade, Scarlett finalmente falou. Minha maior preocupação em relação à criança era o medo de ter que cuidar dela sozinha. Mas se você prometer estar comigo em cada passo. Eu prometo, disse com toda a seriedade. Se for preciso, largarei tudo por você e pelo nosso filho. Ela suspirou e balançou a cabeça levemente. Não, era isso que eu ia dizer antes de você me interromper. Eu sei o quanto você ama o seu trabalho. Quero que você consiga equilibrar trabalho e família. É isso que eu vou fazer. Você consegue fazer isso? Eu vou. Ela estudou meu rosto por um longo momento, procurando qualquer sinal de hesitação. Quando pareceu satisfeita, um sorriso terno se formou em seus lábios. Muito bem, então.
Vamos dar duas boas notícias às nossas famílias. Retiro o que disse anteriormente. Este foi o momento mais feliz da minha vida. Evan recostou-se numa postura relaxada enquanto seu motorista particular navegava pelo trânsito imprevisível de Nova York com precisão e suavidade. Lá fora, táxis passavam em alta velocidade, buzinas ecoavam pelas ruas e o sol de inverno refletia nos altos edifícios de vidro. Ainda não sei como você se acostumou a ser levado de carro, observou Jonathan distraidamente, ajeitando as mangas do paletó enquanto se sentava ao lado de Evan. Evan deu de ombros. A gente se acostuma depois de um tempo. Eu não queria toda essa segurança, mas o Troy me obrigou a contratá-la. E não só eu. Os pais dele e a Scarlett têm uma segurança ainda melhor que a minha. Jonathan assentiu lentamente. Faz sentido. Steve e Kate administram a empresa dele e Scarlett é a namorada. Eu também entendo que ele te trate como um irmão, mas isso não fica um pouco sufocante às vezes? Evan se afastou de Jonathan e olhou pela janela novamente. Sua voz suavizou ao falar. Tudo que sou hoje devo ao Troy. Depois que meus pais morreram no 11 de setembro, ele e seus pais foram os que me apoiaram incondicionalmente. Até meus próprios parentes estavam sendo gentis comigo apenas para ficarem com a herança deixada pelos meus pais. Foi a família dele que me permitiu tentar a carreira de cineasta e me deu recursos incomparáveis para isso. Se eles não tivessem me acolhido, eu seria apenas um artista desconhecido em algum lugar, mal conseguindo sobreviver. Você? Um artista? Perguntou Jonathan com um olhar divertido. Evan assentiu com a cabeça. Eu adorava pintar quando era criança. Costumava experimentar diferentes estilos e tinha toda a intenção de fazer disso minha carreira. Uma lâmpada metafórica pareceu acender na cabeça de Jonathan. Então, todas aquelas pinturas no seu quarto? Evan assentiu novamente. Eu os fiz. Nossa, você é bom. Por que nunca me contou? Evan deu de ombros. Simplesmente nunca surgiu a oportunidade. Minha mãe era a maior incentivadora da minha arte. Depois que ela faleceu, perdi a vontade de pintar. Então, quando Steve sugeriu que eu tentasse fazer filmes, eu simplesmente aceitei. Jonathan observou Evan em silêncio antes de dizer suavemente, você não deveria ter desistido. Não me entenda mal, fico feliz que você tenha entrado para o cinema, mas adoraria vê-lo pintar novamente. Talvez você possa me desenhar. Evan sorriu. Você me pediria para desenhá-lo como uma das minhas garotas francesas? Jonathan fingiu surpresa. Você está saindo com garotas agora? Seu desgraçado, você me disse que era gay. Evan caiu na gargalhada com a encenação dele antes de mudar de assunto delicadamente. Finalmente, Troy completou 21 anos. Estava esperando por esse dia há muito tempo. Por quê? Perguntou Jonathan. Evan inclinou-se um pouco mais para perto, baixando a voz com uma seriedade exagerada. Porque eu realmente pretendo fazê-lo relaxar e beber esta noite. Aquele homem é muito tenso às vezes. Eu sei que a idade legal para beber aqui é 21, mas ele é britânico, caramba. E mesmo assim, ninguém segue a regra da idade legal à risca. Eu costumava ser o tímido entre nós, mas hoje vou a mais festas fora do trabalho em um mês do que ele foi em toda a vida. Os olhos de Jonathan brilharam. Oh, poderíamos levá-lo a um show de drag queens. Ele seria o destaque da noite. Todos estariam olhando para ele em vez das drag queens. Evan riu. Melhor não. Se eu fizer isso, provavelmente será a primeira e a última festa para a qual ele irá comigo. Jonathan riu junto antes de perguntar. Por que você acha que ele convidou apenas familiares para sua festa de aniversário hoje à noite? Evan deu de ombros. Não sei ao certo, mas talvez seja por causa da agenda lotada dele com o espetáculo da Broadway, e ele não queira passar muito tempo saindo com os amigos. Meu Deus! Exclamou Jonathan com uma empolgação repentina. Você ainda não viu, né? Eu não consegui ingressos para a pré-estreia, mas mandei uma mensagem para o Troy, e um dos motoristas dele deixou 2 ingressos na minha porta no dia seguinte. O show é hilário. Fazia tempo que eu não ria tanto. É incrível. Da música de abertura, Hello até o bis. Ele está arrasando. Anota aí, ele vai ganhar o segundo Tony este ano. Evan assentiu com a cabeça. Você sabe como é quando estou filmando. Amanhecer, é um projeto grande e eu não quero estragar nada. Mas agora que estou aqui, pretendo assistir tanto ao Troy quanto à Scarlett. É tão fofo que eles estejam se apresentando em teatros diferentes ao mesmo tempo. Ainda não a vi, observou Jonathan. Podemos ir vê-la juntos. Nesse instante, o carro parou no estacionamento do prédio de Troy. Seu apartamento era uma cobertura no coração de Manhattan, bem na famosa Rua dos Bilionários, onde os super ricos moravam em arranha-céus imponentes. A cobertura de Troy tinha vista para o Central Park, com uma paisagem deslumbrante que se estendia sobre as árvores e o horizonte da cidade. Às vezes ele levava Locke para passear por lá, e Evan sempre sentia muita falta do velho cachorro quando ele estava fora. Assim que a porta da frente se abriu, um amontoado fofo de pelos veio correndo em direção a eles a toda velocidade. Evan imediatamente se ajoelhou e abraçou o velho cachorro com força, enterrando o rosto na pelagem de Locke e depositando todo o seu amor naquele abraço caloroso. Como vai, garoto? Locke latiu animadamente, abanando o rabo com tanta força que seu corpo inteiro tremia. Ele parecia absolutamente radiante por ver Evan depois de tanto tempo. Acabei de me lembrar, disse Evan de repente, coçando as orelhas de Locke. De certa forma também é seu aniversário. Porque você entrou em nossas vidas no 12º aniversário de Troy. Ele tem 9 anos? Perguntou Jonathan. Caramba, então ele não tem muitos anos de vida pela frente. Evan lançou-lhe um olhar fulminante.
Você é um monstro por me lembrar disso. Ele é. Evan e Jonathan se viraram na direção da voz. Troy estava parado na entrada com um sorriso travesso. Vocês dois estão atrasados. Todos os outros já chegaram. Feliz aniversário, mano. Evan se levantou e abraçou o irmão, dando-lhe tapinhas nas costas. Finalmente você pode beber legalmente. Troy revirou os olhos. Você ainda está nessa? Cresça, Evan, álcool não faz bem para você. Com moderação, tudo bem, disse Evan, descartando suas preocupações com um gesto de mão. Até mesmo ficar bêbado uma vez por ano, tipo no seu aniversário, é aceitável. Troy balançou a cabeça e decidiu não discutir mais. Em seguida, Jonathan deu um passo à frente. Feliz aniversário, Troy. Valeu, cara. Troy o abraçou rapidamente. Obrigado por vir. Entrem, todos estão esperando por vocês dois. Antes que pudessem se mexer, Benji saiu do corredor. Troy, todo mundo está pedindo para você? Latido. Benji saltou para trás para se proteger quando Locke avançou em sua direção, latindo com entusiasmo furioso. Evan e Troy caíram na gargalhada ao verem a expressão aterrorizada de Benji. Meu Deus, ele ainda faz isso? Perguntou Evan, sorrindo. Eu tinha me esquecido completamente de como ele te odeia. Benji encarou o cachorro a alguns passos de distância. Ele é um demônio. Locke continuava rosnando e parecia prestes a atacar, então Troy se colocou entre eles como um árbitro. Você vai entrar? Perguntou Benji, cautelosamente. Sim, mas lembre-se de que você não está aqui como meu assistente hoje, Benji, disse Troy com um sorriso caloroso. Este é um evento só para a família, e eu te convidei porque você é um dos meus melhores amigos e um irmão. Então aproveite e divirta-se esta noite. Não precisa ficar me vigiando assim. Benji pareceu genuinamente tocado e acenou com a cabeça em agradecimento. Todos entraram, com Troy distraindo Locke o tempo suficiente para que o tratador do cachorro chegasse e o levasse para longe. Evan olhou lentamente ao redor da sala de jantar onde todos estavam reunidos. Para sua surpresa, havia muito mais gente do que ele esperava. Ele não reconheceu metade deles, mas notou Hunter Johansson, o irmão de Scarlett. Se tivesse que chutar, diria que os rostos desconhecidos pertenciam à família de Scarlett. Foi estranho que Troy tivesse convidado os pais e irmãos de Scarlett também para a festa. Evan sinceramente achava que a noite seria tranquila e envolveria apenas a família e os amigos próximos de Troy. Ele não tinha ideia de que Troy era tão próximo da família de Scarlett. Deixando o pensamento de lado por um momento, Evan caminhou até seus pais adotivos e os cumprimentou calorosamente com Jonathan logo atrás. Vocês dois estão atrasados, disse Kate depois de abraçá-los. Troy queria que todos estivessem aqui antes de começarmos as comemorações. Ficamos presos no trânsito, respondeu Evan, sentando-se à direita de Kate, com Jonathan acomodando-se na cadeira ao lado dele. Evan baixou a voz. Você não acha estranho que Troy também tenha ligado para a família de Scarlett? Kate sorriu com conhecimento de causa. De jeito nenhum. Tenho um pressentimento. Evan franziu a testa. Sobre o quê? Antes que Kate pudesse responder, Troy se levantou e bateu levemente uma colher em um copo, chamando a atenção de todos. Agradeço a todos por terem vindo esta noite. A presença de vocês significa muito para Scarlett e para mim. Ele se virou para Scarlett, que estava sentada ao seu lado, radiante como sempre. Ela usava um vestido azul claro, com os cabelos em cachos soltos caindo sobre os ombros. A iluminação suave do quarto a fazia parecer ainda mais elegante. Se Evan não fosse gay, estaria xingando Troy baixinho por ter se envolvido com alguém tão deslumbrante. Sei que alguns de vocês podem estar confusos sobre o motivo de eu ter mantido esta festa tão íntima. A razão é que preciso fazer um anúncio e não queria que nenhum de vocês descobrisse antes de qualquer outra pessoa no mundo. Troy ofereceu a mão a Scarlett e entrelaçou seus dedos. No início desta semana, pedi a esta linda mulher ao meu lado em casamento, e ela disse sim. Evan olhou boquiaberto para o irmão, completamente surpreso. Eu sabia. Kate pulou de pé, com um largo sorriso no rosto. Estou tão feliz por vocês dois. Ao redor deles, quase todos vibravam, aplaudiam e gritavam de alegria. Troy mal reagiu ao barulho. Seu olhar permaneceu fixo em Scarlett, que estava sentada com um sorriso tímido e as bochechas coradas. A mãe de Scarlett ignorou completamente isso e correu para abraçar a filha, soltando um gritinho de alegria. Kate também começou a se mover em direção a eles quando Troy levantou a mão. Espere, tem mais. O silêncio tomou conta do ambiente instantaneamente. Ainda não decidimos o local, a data nem nada, mas se nos casarmos em breve, o casamento será íntimo porque também estamos esperando um bebê. Se a reação anterior havia sido caótica, agora a sala explodiu em puro pandemônio. Cadeiras arrastavam-se enquanto todos se levantavam de um salto, aplaudindo, abraçando e abençoando o casal. Toda a sala de jantar parecia vibrar de alegria. Evan não poderia estar mais feliz pelo irmão. Ele sabia o quanto a vida de Troy tinha sido difícil socialmente. Era complicado para Troy fazer novos amigos ou conhecer pessoas casualmente. Saber que ele agora tinha Scarlett como sua companheira e que em breve um bebê estaria a caminho, encheu Evan de pura alegria. Ele pegou uma garrafa de vinho caro da mesa e sussurrou para Jonathan. Agora não tem jeito de eu deixar ele terminar a noite sem ficar bêbado como um gambá. Jonathan riu gostosamente já imaginando a tentativa.
Capítulo 325. De alguma forma, o anúncio do nosso noivado e da gravidez fez com que qualquer menção ao meu aniversário fosse relegada a segundo plano. Era como se isso não importasse mais e, para ser sincero, eu concordava. A mãe soltou um suspiro de alegria ao pegar a mão de Scarlett, com os olhos brilhando, assim como a pedra lilás que admirava. Adorei esse anel. Eu adoraria ter te dado algo ancestral, mas Troy nunca me contou suas intenções. Ela me lançou um daqueles olhares amenos, o tipo de olhar que usava quando estava me repreendendo sem realmente querer. Levantei as mãos em sinal de rendição. Não queria anunciar nada prematuramente. A única pessoa que sabia do pedido de casamento, além do designer do anel, era o Olaf, já que eu precisava da bênção dele para prosseguir com o projeto. Você sabia? Melanie, a mãe de Scarlett, virou-se bruscamente para o ex-marido. E você não achou necessário me contar? Olaf deu de ombros enquanto se recostava no sofá. Eu não poderia ter dito não. Minha filhinha teria me matado. Com certeza que sim, disse Scarlett imediatamente com um sorriso radiante. E eu não queria estragar a surpresa, acrescentou Olaf completamente tranquilo. Você é péssimo em guardar segredos. Melanie bufou e cruzou os braços. Claro que posso guardar um segredo desses. Antes que a discussão pudesse continuar, Vanessa, a irmã mais velha de Scarlett, interveio com o entusiasmo de uma jornalista em busca de uma manchete. Ela pulava na ponta dos pés e disparava perguntas sem parar para respirar. Como foi o pedido de casamento? Foi grandioso? Onde foi? Vocês têm fotos? O que você estava vestindo? Scarlett riu antes de se virar para mim. Me lembre de novo, o que eu estava vestindo, Troy? Resisti à vontade de rir com ela e respondi de imediato. Você não se lembra? Nem faz uma semana. Que pena. Ah, eu me lembro perfeitamente, disse ela com um sorriso maroto. Só quero que você conte para eles. Afinal, você não gravou, senão poderíamos ter mostrado o vídeo para todo mundo. Ergui uma sobrancelha. Se eu tivesse gravado, tenho quase certeza de que não teríamos conseguido mostrar para ninguém, muito menos para nossas famílias. Melanie gemeu baixinho. E lá se vão eles de novo para o mundo deles. É uma gracinha, eu acho, disse a mãe com um sorriso nostálgico. Eu me lembro de quando era jovem e apaixonada. Você não se lembra? Melanie suspirou e assentiu. Sim. Ela se virou para Scarlett. Então, você já decidiu quando quer se casar? Não estou perguntando sobre a data, apenas se será em breve ou depois do bebê. Scarlett fez uma careta, e eu senti meu estômago se contrair um pouco. Era o único assunto em que ainda não tínhamos chegado a um acordo mútuo. Eu queria me casar o mais rápido possível, antes que a gravidez entrasse em um dos estágios finais. Scarlett preferia esperar até depois do nascimento do bebê. Os motivos dela eram justos. Estávamos ambos trabalhando em nossas respectivas peças, e um casamento exige tempo para ser planejado. Eu teria fugido com ela para Las Vegas sem pensar duas vezes, mas ela sempre sonhou com um casamento grandioso. Eu não queria tirar isso dela. Vai acontecer depois do bebê, respondi por nós dois. É por isso que não temos pressa em planejar tudo agora. Que bom, disse a mãe com um aceno de cabeça satisfeito. Isso nos dá bastante tempo para organizar tudo. Há tanta coisa para cuidar, dos vestidos aos locais e à decoração. Não se esqueça do bolo, acrescentou Vanessa rapidamente. Claro, o bolo, concordou a mãe. Conheço a confeiteira perfeita para vocês dois. As senhoras imediatamente começaram uma discussão detalhada sobre bolos e buffet, esquecendo-se completamente de que meu banquete de aniversário, incluindo meu bolo intocado, estava bem na nossa frente. Troy. Evan surgiu como uma tábua de salvação e me envolveu em um abraço antes de me afastar da multidão fofoqueira, incluindo Scarlett. Seu filho da puta. Ele me deu um empurrãozinho de brincadeira. Por que você não me disse que ia pedir em casamento? Achei que você tinha me contado tudo. Eu planejava fazer isso, disse eu com um aceno tímido. Na verdade, eu precisava da sua ajuda para tornar esse pedido de casamento algo especial. Mas aí um dia, estávamos no nosso quarto, conversando, e eu simplesmente soube que era o momento perfeito. Algumas coisas simplesmente acontecem, sabe? Concordou ele, embora ainda parecesse um pouco traído. De qualquer forma, as moças parecem ocupadas, assim como os homens mais velhos. Ele fez um gesto na direção de Steve e Olaf, que estavam imersos em uma conversa séria sobre algo que parecia suspeitosamente financeiro ou filosófico. Então, por que nós, os jovens, não fazemos nossa própria festa? Sugeriu ele, apontando para Benji, Jonathan, Hunter, Adrian e Christian. Os três irmãos de Scarlett já estavam envolvidos em qualquer loucura que estivesse se formando. Tenho uma surpresa planejada para você, e à luz das revelações de hoje, ela faz ainda mais sentido. Ergui uma sobrancelha. Que surpresa! Ah! Ele balançou o dedo como um pai reprovador. Você terá que vir até a sala de estar. É lá. Eu podia ser um bilionário que não desejava nada, mas adorava surpresas. Então, sem hesitar, segui Evan de volta para a sala de estar. No momento em que entrei, Benji se atirou sobre mim e me derrubou no sofá. Que porra é essa, Benji? Gritei. Antes que eu pudesse me livrar dele com um golpe de judô, Hunter e Adrian agarraram meus braços, me imobilizando. Jonathan segurou meu queixo aberto, como se esperasse que eu o mordesse. Se isso for uma tentativa de me envenenar, vou perseguir cada um de vocês individualmente e transformar suas vidas no inferno, avisei. Evan riu enquanto dava um passo à frente com um copo nas mãos. Relaxa, tá?
Eu só queria tomar um drink com você hoje, e sei o quanto você é rigoroso com as regras. Agora para de resistir ou vai dar tudo errado. Ele aproximou o copo dos meus lábios e o inclinou. O uísque tocou minha língua e queimou minha garganta. Tinha sido uma vida diferente da última vez que provei álcool, mas o calor que se espalhou pelo meu peito me era familiar. Evan não parou em um gole. Ele me fez terminar o copo enquanto os outros garotos me seguravam como uma oferenda sacrificial e gritavam: vira, vira, vira. Assim que o local ficou vazio, eles me soltaram e romperam em vivas e gritos de alegria. Eba, tiramos a virgindade do Troy, anunciou Jonathan orgulhosamente, erguendo os braços como se tivesse ganhado um troféu. Recuei indignada. Ei, foi a Rihanna que tirou minha virgindade, não você. Levei alguns segundos para perceber o que tinha acabado de dizer, em voz alta, na frente dos 3 irmãos da Scarlett. Ah, merda. Certo. Outro motivo pelo qual eu não gostava de beber. Língua solta. Muita língua solta. E tecnicamente, como essa foi minha primeira bebida nessa linha do tempo, eu nem estava bêbado ainda. Meu corpo simplesmente não tinha a tolerância ao álcool que havia desenvolvido na linha do tempo alternativa. Hunter Johansson passou o braço pelos meus ombros rindo. Não se preocupe, Troy. Você é nosso irmão agora. Seu segredo está a salvo conosco. Só não diga coisas assim na frente da Scarlett. Ela é assustadora, e vai ficar ainda pior agora que está grávida. Ele se virou para Christian. Ainda me lembro de quando sua esposa estava grávida. Foi terrível. Christian fez uma careta e assentiu com a cabeça. Eu me lembro, mano. Antes que eu pudesse me afundar ainda mais, Benji apareceu com uma bandeja cheia de bebidas e a colocou entre nós. Muito bem, senhores. Vamos beber com Troy esta noite, então escolham a sua bebida e juntem-se a ele para o seu segundo shot. Ele estendeu a bandeja para mim primeiro. Ninguém segurou meus braços dessa vez, e eu sabia que não me forçariam. Eu poderia ter dito não, mas não queria ser a estraga-prazeres, então peguei outro uísque. É disso que eu estou falando, disse Benji com uma gargalhada sonora. Ele tomou uma dose de tequila para si mesmo e passou a bandeja para os outros. Quando todos estavam com seus copos, ele ergueu o seu para um brinde. Ao Troy, o melhor irmão e chefe que alguém poderia desejar. Nunca mude. Eu te amo, cara. Sem segundas intenções. Ele lançou um olhar rápido para Evan e Jonathan. Sem ofensas. Eu ri da sua tolice, mas por baixo dela, a sua sinceridade me atingiu em cheio. Brindei com ele e virei o copo de uma vez só. Uau! Adrian, o outro irmão de Scarlett, deu um tapinha nas minhas costas. Vai com calma, Troy. Não queremos que você passe mal no primeiro dia de bebida. Se eu não estiver bebendo, não vou fazer isso, declarei. Mas se estiver, vou fazer direito. Agora alguém me traga outra bebida, droga. Os rapazes explodiram em vivas quando alguém enfiou outro copo na minha mão. Nem sequer vi quem era. As horas seguintes se misturaram como uma montagem mal editada. Lembro-me de alguns flashes. Dançamos muito. Algumas das minhas músicas tocaram. Lembro-me vagamente de ter cantado alguma coisa. Era uma máquina de karaokê? Em certo momento eu estava dançando bem perto da Scarlett, e ela parecia adoravelmente envergonhada. Depois disso tudo ficou em branco. Nenhuma lembrança de como a noite terminou. Arg, eu te odeio, Evan, resmunguei enquanto uma dor de cabeça me atingia como um trem-bala. Mais um motivo para nunca mais beber, ressaca. Pelo menos eu tinha quase certeza de que não tinha vomitado ontem à noite. Vomitar depois de beber muito foi facilmente uma das piores experiências que tive no início da minha vida adulta. Mas eu te amo, mano, Eva murmurou do colchão ao meu lado. Ele estava meio adormecido e aconchegado em Jonathan como um cachorrinho crescido e satisfeito. Balancei a cabeça latejante e olhei ao redor do quarto para ver quem mais tinha ido parar ali. Para minha surpresa, todos os garotos estavam espalhados por aquele quarto. De alguma forma eu tinha ficado com a cama, e ao meu lado estava Benji. Eu teria surtado um pouco se nós dois não estivéssemos completamente vestidos com as roupas da noite anterior e a 1 metro de distância um do outro. Hunter dormia profundamente no sofá com os membros pendendo para fora, enquanto seus irmãos mais velhos estavam apagados em um colchão colocado bem em frente à porta do banheiro. Quem quer que tenha armado essa situação estava claramente bêbado. Pensando bem, isso era óbvio. Levantei-me da cama e saí do quarto, desesperada por um adivinho ou talvez algo ainda mais forte. Podia ter pegado no meu próprio banheiro, mas não queria acordar meus futuros cunhados. Sua vez. Virei-me na direção da voz familiar. Scarlett estava sentada no balcão da cozinha, de pijama, com o cabelo preso frouxamente, tomando uma xícara de chá. Ei, amor. Caminhei até ela e sentei ao seu lado. Onde você dormiu ontem à noite? Com a minha mãe, disse ela casualmente. Ela achou a situação de ontem muito engraçada. Fiz uma careta. Scarlett percebeu e deslizou uma pequena garrafa pelo balcão em minha direção. Tome 2 comprimidos. Nem perguntei o que era. Engoli na hora. Depois de 1 minuto eu disse lentamente, sobre ontem à noite, me desculpe. Os meninos me forçaram a... Eu sei. Ela me interrompeu gentilmente. Você não precisa se explicar. Não é como se eu nunca tivesse bebido antes de começarmos a namorar. Só fiquei surpresa que você tenha tomado seu primeiro drink justamente quando eu não podia. Um sorriso se espalhou pelo rosto dela enquanto se inclinava para mais perto. E as coisas que você disse depois foram incríveis. Material perfeito para chantagem. Eu gemi, dessa vez por puro constrangimento. O que eu disse? Por favor, me diga. Não. Ela balançou a cabeça, claramente se divertindo.
Não vou abrir mão da minha vantagem tão facilmente. Nunca mais vou beber, murmurei, mas para mim mesmo. Foi isso que você disse da última vez, ela provocou. E veja só como isso terminou. Um pequeno sorriso surgiu em meus lábios enquanto as lembranças da noite passada voltavam à minha mente. Apesar do álcool, eu realmente gostei da noite com meus irmãos. Se eu pudesse voltar no tempo, não mudaria nada. Só queria ter tido a ideia de tirar algumas fotos. Isso sim tornaria a noite memorável. Isso me lembra, eu disse, endireitando-me um pouco. Você toparia tirar algumas fotos comigo? Para quê? Perguntou ela com cautela, pois sabia que eu jamais faria pedidos casuais para tirar fotos. Os olhos dela se arregalaram quando expliquei, mas depois de um instante, ela sentiu em concordância. Austin olhou para a linda garota que esperava no café que haviam escolhido. Meia hora havia se passado, mas no instante em que Marta entrou correndo, toda atrapalhada e pedindo desculpas, ele se esqueceu do tempo. Sinto muito, disse Marta enquanto ele puxava a cadeira para ela como um verdadeiro cavalheiro. Espero não tê-la feito esperar muito. Vamos fazer o pedido rapidamente ou perderemos o livro de Mormon, e depois que começar, não será permitida a entrada de ninguém. Relaxa, assegurou Austin. Você não se atrasou. Eu é que cheguei um pouco mais cedo. Ah, é? Marta sorriu para ele. Ansioso para me conhecer? Não. Austin acenou com a mão, dispensando-a casualmente. Acabei de sair do trabalho mais cedo. Se eu tivesse ido para casa, teria perdido mais tempo. E eu tenho um aplicativo incrível para passar o tempo chamado TikTok. TikTok? Marta ergueu uma sobrancelha, julgadora. Quem assiste isso? Não é super sem graça? As pessoas agindo de forma estranha e seguindo tendências que na maioria das vezes nem fazem sentido? O TikTok não era tão grande quanto o YouTube, mas definitivamente tinha seu próprio charme. E também era perigosamente viciante. Não vou fazer vídeos para o TikTok, protestou ele. Isso sim seria ridículo. Marta sentiu com a cabeça. Verdade. Mas se você realmente precisa passar o tempo, eu sugiro algo como o Twitter. É muito melhor e mais fácil de usar. E é só texto, então não é tão distrativo nem consome tanto tempo quanto o TikTok ou o Facebook. Eu ativei o modo antivício no TikTok, disse Austin na defensiva. Marta franziu a testa. Eles realmente chamam isso de assim? Que diabos é isso? Austin riu. Não, é só o nome que eu dou. Eles chamam de alguma coisa sem graça, tipo lembrete de pausa. Se você ativar, a cada meia hora ele te lembra de fazer uma pausa. A tela fica preta e inicia um cronômetro de 2 minutos antes de você poder usar o aplicativo de novo. Marta assentiu com a cabeça, genuinamente impressionada. Que bom! Nunca ouvi falar de uma empresa de tecnologia com consciência. Esse é o Troy, disse Austin. A Fênix pode ser apenas mais uma empresa de tecnologia agora, mas pelo menos é mais ética do que a Microsoft, a Apple e o Google juntas. Acho que isso se deve principalmente ao fato de ser uma empresa privada, pertencente a Troy e sua família, então eles não precisam agradar aos investidores. Marta se animou no instante em que o nome de Troy foi mencionado. Falando em Troy, olha o que eu achei no Twitter. Ela pegou o celular, já desbloqueado em uma página de perfil, e mostrou para Austin. Essa é a conta legítima do Troy. Ele não tinha postado nada antes, mas o selo azul e aquela foto adorável da infância que nunca foi postada em nenhum outro lugar. Tem que ser verdade. Austin inclinou-se para a frente e examinou a tela. Você não disse que o Twitter é só texto? Então por que está mostrando uma foto do Troy e da Scarlett juntos nesta página? Marta franziu a testa, confusa, e virou o telefone de volta para si. A foto preenchia toda a parte superior do perfil. Troy e Scarlett estavam em frente a um lindo arco feito de flores rosa claro e brancas. Scarlett estava descalça na grama macia, seu vestido de verão amarelo e azul refletindo a luz da tarde. Troy estava ajoelhado, segurando a mão dela enquanto ela o olhava com os olhos marejados. Ele vestia uma camisa folgada, estilo túnica bege, e calças caqui marrons, simples, mas de alguma forma perfeita para o momento. E embaixo da foto havia algo que Marta não esperava de jeito nenhum. @Troy. Ela disse sim, postado há 1 minuto. Meu Deus! Marta quase gritou, com os olhos arregalados. Troy e Scarlett acabaram de ficar noivos. E vamos vê-lo ao vivo em menos de 1 hora. Austin pescou para a tela, atônito. Ele acompanhava a carreira de Troy há anos e nunca imaginou que o rapaz, mais novo que ele, ficaria noivo tão cedo. A internet vai à loucura quando perceberem isso, disse Austin. Eles já fizeram isso, respondeu Marta enquanto percorria a enxurrada de comentários e retweets. Isso é uma loucura. Capítulo 326. @LunaBliss. Acabei de abrir o Twitter e minha vida acabou. Troy Armitage de joelhos? Scarlett com lágrimas nos olhos? Alguém me diga que isso é uma piada, cara chorando alto, cara chorando alto, cara chorando alto. Eu gostava do Troy e da Scarlett como casal, mas não é muito cedo para eles? @NovaNight. Ele publicou a primeira foto no Twitter, e é um pedido de casamento. Esse homem não faz nada pela metade. A história foi feita hoje, e Troy garantiu que as pessoas se lembrarão desse pedido para sempre. E sim, acho que ele vai se arrepender dessa decisão se algum dia terminar o relacionamento com Scarlett, mas estou feliz pelos dois. @Serene Dreamer. Ela disse sim. Ela disse sim. Ela disse sim, porra. Estou tremendo. Troy e Scarlett são praticamente estranhos para mim, mas estou emocionada. @Firestarter12. RT @Troy. Ela disse sim. Quando é que eu vou encontrar um homem assim?
O Troy é rico, bonito, descolado, compreensivo e um amor. A Scarlett acabou de ganhar na loteria da vida dela. Que sortuda! @PetAttack. Na semana passada, eu estava conversando com uma amiga sobre como o Twitter deveria permitir fotos. E aí, esta semana, o Troy parou a internet, principalmente o Twitter, com a foto do pedido de casamento. Que arraso! Que rei! Ele é o meu rei do entretenimento. E agora temos uma rainha também. @Truce123. Atualizei meu Twitter e agora o Troy Armitage está noivo? É assim que se sente um ataque cardíaco? Não estou dizendo que a Scarlett é interesseira, mas o Troy definitivamente deveria fazer um acordo pré-nupcial. @Tim foi o Hat Expert. Não acredito que exista qualquer possibilidade real de alguém tão inteligente e financeiramente estável quanto o Troy se casar com alguém sem um acordo pré-nupcial. @StarlyTeco. Normalmente nem ligo para coisas de celebridades, mas Troy e Scarlett simplesmente parecem certos. Como se o universo tivesse conspirado a meu favor por 5 segundos. Ainda me lembro de vê-los juntos em Disturbia, um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. Espero que façam mais filmes juntos. @Fênix Rises. Ele realmente disse, deixe-me reescrever a história do Twitter e minha vida amorosa em um único post. Me curvo à realeza. @BrokenHalo88. Eu entro para verificar as atualizações. Twitter. Troy Armitage está noivo. Eu deito no chão morta. Este é o meu fantasma digitando. @VelvetStatic. Scarlett Johansson disse sim a Troy Armitage e de repente, todos os padrões românticos se tornaram impossíveis. Pessoas como ele são a razão pela qual existem tão poucos casamentos no mundo hoje em dia. Toda garota precisa de um Troy, sem perceber que não é uma Scarlett. @TroyStanForever. Isto não é um simulado. Repito, não, é um simulado. Troy pediu Scarlett em casamento, e eu perdi a vontade de viver. Por que, Troy? Onde foi que eu errei tanto para você ignorar meu amor e devoção por ela? @NovaNight. E podemos falar sobre como ele fica ajoelhado. É uma cena tão fotogênica, parece foto de filme. Você acha que esse momento foi encenado? @SereneDreamer. Embora eu adore o Troy, tenho 90% de certeza de que foi tudo armado. A foto está perfeita demais para ser espontânea. @MidnightVerse. O Twitter ainda não estava emocionalmente preparado para imagens. Principalmente não para esta imagem. Minha avó de 85 anos está me perguntando o que há de errado. Eu simplesmente não consigo parar de gritar. @Tim foi o Hat Expert. Espera aí, ele é dono do Twitter. Isso significa que ele guardou as fotos só para esse momento? Que egoísmo do Troy. E eu adorei. Eu teria feito o mesmo se estivesse no lugar dele. @Firestarter12. Scarlett Johansson realmente acordou um dia e decidiu viver num conto de fadas. Eu daria tudo para trocar de vida com ela por um dia, se esse dia fosse passado nos braços de Troy. @LunaBliss. Fico olhando para a foto, pensando que talvez ela mude. Mas não mudou. Ela ainda disse sim. Cara chorando alto. @SereneDreamer. Parabéns, Troy. Parabéns, Scarlett. Aliás, que descanse em paz a estabilidade emocional da internet. Sou só eu, ou o Twitter de vocês também está demorando para abrir? Janeiro de 2010, Teatro Broadway, Manhattan, Nova York. Austin praticamente pulava na cadeira, com o joelho tremendo sem parar enquanto olhava ao redor do auditório como uma criança esperando fogos de artifício. Você vai se acalmar? Marta sibilou, cutucando com o cotovelo. As pessoas vão achar que você enlouqueceu. Talvez sim, disse Austin desplicentemente sem nem tentar se mexer. Assim como a maioria do mundo. Olhe em volta. Não somos os únicos que viram a postagem do Troy. As pessoas estão loucas para vê-lo. Você viu os paparazzi e repórteres enfileirados lá fora? Aposto que tem uma multidão parecida acampada do lado de fora do Teatro Court, onde a Scarlett está em cartas com a peça dela. Essa provavelmente é a maior notícia sobre celebridades do ano, e 2010 mal começou. E isso vindo de alguém que nem acompanha notícias de celebridades. Marta não podia discordar. O noivado de Troy e Scarlett era uma notícia bombástica, e o caos do lado de fora do teatro só reforçava isso. Uma foto exclusiva, ou mesmo um único comentário de Troy ou Scarlett, dominaria os tabloides e revistas online por semanas. Ela sabia disso muito bem, da época em que trabalhou como assistente de jornalista no The New York Times. O que me surpreende é a recepção tão positiva até agora, disse Marta baixando a voz. As únicas coisas que parecem incomodar as pessoas são a idade de Troy e sua riqueza. Austin minimizou a preocupação dela. Isso é só gente mesquinha e invejosa. Scarlett é uma das mulheres mais bonitas de Hollywood agora, então é claro que Troy a escolheria em vez de qualquer outra. E sim, 21 anos é um pouco cedo para casar, mas não é incomum. Eles acabaram de anunciar o noivado. Não é como se fossem casar semana que vem. Marta sentiu com a cabeça. A maioria das pessoas casa tarde porque ainda tem coisas para realizar, como terminar os estudos, construir uma carreira, tudo isso. Mas esses dois já são incrivelmente bem-sucedidos. Honestamente, se eu estivesse no lugar deles, já teria me aposentado. É exatamente por isso que eles são quem são, respondeu Austin. As pessoas já fizeram essa pergunta ao Troy 1 milhão de vezes, sobre por que ele continua trabalhando quando não precisa. E todas as vezes ele dá a mesma resposta: vou trabalhar enquanto as pessoas gostarem do meu trabalho. Quando elas pararem, eu também paro.
Marta balançou a cabeça com um leve sorriso. Graças a Deus essa é a filosofia dele. Eu entendo porque alguém como ele gostaria de se aposentar, mas sinceramente não acho que sobreviveria se ele fizesse isso. Austin deu uma risadinha. Agora você está sendo dramático. Não, não sou, ela respondeu com veemência. Eu amo. Senhoras e senhores, uma voz masculina inconfundível ecoou pelos alto-falantes do auditório, interrompendo instantaneamente a conversa. Olá e sejam bem-vindos ao espetáculo desta noite. Austin inclinou-se na direção de Marta, com os olhos arregalados. Essa é a voz de Troy. Eu sei, ela sussurrou, dando-lhe outra cotovelada enquanto as luzes se apagavam. Fique quieto. Quero ouvir isso. Antes do início do espetáculo, por favor, reserve um momento para silenciar todos os celulares, pagers, comunicadores e quaisquer outros dispositivos eletrônicos que você possa ter trazido do futuro. O uso de câmeras, dispositivos de gravação ou qualquer forma de fotografia é estritamente proibido. Sério, não faça isso. Nós vamos te ver e pediremos que você se retire. Austin deu uma risadinha ao ouvir a franqueza na voz de Troy, o som se misturando às risadas dispersas pelo auditório. Esta produção contém linguagem forte, temas adultos e material que pode ofender pessoas que se ofendem facilmente, moderadamente ou de forma geral. Se você é uma dessas pessoas, bem, seja bem-vindo a Broadway. Normalmente não são permitidos atrasos, mas os hóspedes podem ser acomodados a critério da administração do local e possivelmente receberão um voto de silêncio. Mais uma vez, por favor, desliguem todos os aparelhos eletrônicos. Agora sente-se, relaxe e aproveite o livro de Mormon. E lembre-se, você pagou por ele. Austin, Marta e o resto da plateia caíram na gargalhada com um anúncio de abertura irônico. A atmosfera no teatro mudou imediatamente, com a plateia vibrando de expectativa para se sentir ofendida. Se esse for o clima de todo o show, Austin sussurrou entusiasmado, eu já sei que vou adorar. Antes que Marta pudesse sequer olhar para ele e pedir silêncio. As luzes diminuíram ainda mais e o programa começou com uma introdução hilariamente exagerada às crenças da Igreja SUD, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu sou Jesus. O ator que interpretava Jesus estava claramente se divertindo muito, aproveitando cada pausa e inflexão para obter o máximo efeito. Seu talento dramático por si só já fazia a plateia rir, mesmo antes das piadas finais. Assim que a breve introdução terminou, Troy Armitage subiu ao palco. Seu sorriso habitual de superestrela havia desaparecido. Em seu lugar, um sorriso agressivamente amigável, quase caricato, que revelava cada um de seus dentes perfeitamente brancos. Seus cabelos escuros estavam penteados para trás com gel, conferindo-lhe um inconfundível ar nerd e impecável. Completando o traje de missionário mormon, ele vestia uma camisa branca engomada, uma gravata preta e calças pretas impecavelmente passadas. Ele fez uma pausa, levantou a mão e simulou tocar uma campainha invisível. Olá, meu nome é Elder Price, e eu gostaria de compartilhar com vocês o livro mais incrível. O espetáculo mal havia começado, e a plateia já estava em êxtase. As expressões faciais exageradas de Troy e seu entusiasmo contagiante provocavam ondas de riso que se espalhavam pelo teatro. Ele cantou os versos iniciais com uma alegria tão pura e genuína que era difícil acreditar que se tratava do mesmo homem que interpretara o Coringa não muito tempo atrás. Um a um, mais missionários apareceram no palco. O que começou como um solo rapidamente se transformou em uma apresentação conjunta completa, culminando em algo que ao final parecia quase um coral alegre e excessivamente educado. A canção serviu como uma introdução perfeita aos Elders Price e Cunningham, ao mesmo tempo que satirizava a inocência e os comportamentos peculiares dos missionários adolescentes enviados ao redor do mundo pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Conforme o espetáculo avançava, ficou claro que o Elder Price era o missionário mais dedicado do grupo. Seus sonhos eram grandiosos, sua fé inabalável, e seu coração ansiava por ser enviado ao seu lugar favorito no mundo, Orlando, Flórida. Ele expressou esse sonho por meio de uma enérgica apresentação de música e dança, repleta de otimismo incansável e coreografia extravagante. Infelizmente para ele, a sorte tinha outros planos. Numa reviravolta hilariante e cruel do destino, Price foi designado não para Orlando mas para Uganda. Pior ainda, foi emparelhado com o Elder Cunningham, o missionário menos disciplinado e mais caótico do grupo. A plateia caiu na gargalhada quando a realidade da dupla se tornou clara, preparando o terreno para a loucura que certamente se seguiria. Após suas famílias se despedirem deles com uma despedida exagerada, ao estilo de O Rei Leão, Kevin Price deixou uma coisa muito clara para Arnold Cunningham. Você e eu, mas principalmente eu, vão mudar o mundo para sempre, porque eu consigo fazer quase tudo. Cunningham pareceu perfeitamente satisfeito com essa situação. Sem hesitar, acrescentou, e eu posso ficar ao seu lado e assistir. A dinâmica entre os dois era instantaneamente absurda. Um deles aceitava abertamente que Price era um mormon superior, e a visão de mundo compartilhada por ambos, dolorosamente ingênua, fazia a plateia gargalhar. Assim que os missionários desembarcaram em Uganda, a realidade os atingiu em cheio. Eles foram imediatamente abordados por um grupo de valentões locais que se apresentaram como capangas de alguém com o nome sinistro de General Bunda Fodida Nua. Só o nome já foi suficiente para provocar risos incontroláveis na plateia. Esse é o nome de um general de verdade da Libéria, sussurrou Marta para Austin entre risos, enquanto o elenco fazia uma pausa para que a reação diminuísse. Só que sem o palavrão.
Os bandidos despojaram os dois jovens de todos os seus pertences antes de os enviarem para encontrar o contato local designado, Mafalatimbi. A mudança de tom foi sutil mas eficaz. Rapidamente ficou claro que a aldeia para onde haviam sido enviados era assolada pela pobreza, fome, doenças e violência. Contudo, apesar de terem testemunhado tudo isso em primeira mão, os anciãos permaneceram obstinadamente focados em converter os aldeões em vez de ajudá-los de forma significativa. Mafala os cumprimentou com uma paciência cansada antes de começar a cantar, usando a música para explicar tanto o sofrimento dos aldeões quanto sua visão de mundo profundamente cínica. Nesta parte da África, explicou ele, gesticulando amplamente para a aldeia ao redor, todos nós temos um ditado. Sempre que algo ruim acontece, levantamos as mãos para o céu e dizemos, Azadiga Ebovai. Não chove há vários dias. Azadiga Ebovai. E 80% de nós temos AIDS. Azadiga Ebovai. Muitas meninas jovens aqui são submetidas à circuncisão. Seus clitóris são cortados fora. Uau! Levante o dedo do meio para o céu. E amaldiçoe o seu nome imundo. Mafala então explicou que Ebovai significava Deus, enquanto Azadiga se traduzia como vá se fuder. Foi aí que Austin perdeu completamente a cabeça. Foi a coisa mais sombria da qual ele já havia rido na vida, e não se arrependeu nem por um segundo. A julgar pela reação ensurdecedora ao seu redor, ele não estava sozinho. O salão inteiro explodiu em gargalhadas estrondosas diante do absurdo e da honestidade desoladora da situação. A música expôs a miséria dos aldeões ugandenses, pessoas tão oprimidas pela vida que amaldiçoar a Deus parecia a única resposta possível. Mesmo rindo, Austin não conseguia deixar de se perguntar se essa música provocaria uma enorme controvérsia. Era brilhante, mas parecia o tipo de canção sobre a qual todos os grupos religiosos teriam algo a dizer. Era quase como se os criadores tivessem previsto exatamente essa reação, porque a música respondia diretamente aos seus próprios críticos. Se você não gostar do que dizemos, experimente morar aqui por alguns dias. Veja todos os seus amigos e familiares morrerem. Azadiga Ebovai. As risadas cessaram quase instantaneamente. O clima mudou quando os ugandeses continuaram cantando e dançando, repetindo a próxima parte com uma intensidade crua em vez de humor. Vai se fuder, Deus no cu na boca. E cuzão. O impacto da letra pairava no ar. Quando a música finalmente terminou, a plateia explodiu em aplausos. As pessoas se levantaram de um salto, aplaudindo e ovacionando o que havia sido uma extraordinária apresentação conjunta da maior parte do elenco. Austin também se levantou, aplaudindo fervorosamente, com as palmas das mãos ardendo. Não era apenas uma ótima música. Era um choque de realidade brutal para pessoas que viviam vidas seguras e confortáveis na América e em outros países ocidentais. Os atores no palco, muitos deles artistas experientes, tiveram que esperar quase um minuto inteiro antes que o espetáculo pudesse continuar. Os aplausos simplesmente não cessavam. Quando as coisas finalmente se acalmaram, a história prosseguiu. O Elder Cunningham pareceu imediatamente apaixonado por Nabulunji, a filha de Mafala. Seguiu-se uma piada recorrente, com ele pronunciando o nome dela errado várias vezes, o que só tornava tudo mais engraçado, considerando que Nabulunji nem era tão difícil de pronunciar. Os dois elders foram então apresentados aos outros missionários que atuavam na região. O otimismo deles foi abalado quando souberam que nenhuma pessoa no distrito havia se convertido ao mormonismo. O Elder Price admitiu estar confuso com a situação, uma palavra que imediatamente soou alarme entre os outros missionários. Eles começaram a cantar e dançar novamente, desta vez com o título Desligue Isso. A música explicava como os mormons eram ensinados a suprimir emoções desconfortáveis, dúvidas e desejos para permanecerem alegres, confiantes e obedientes em todos os momentos. O missionário mencionou casualmente ter ignorado os abusos que sua mãe sofria do pai. Outro falou sobre ter se fechado emocionalmente após a morte de sua irmã por câncer. O líder deles, o Elder McKinley, era um homem gay que escondia completamente sua sexualidade para servir à igreja. Um diretor de cinema transmigrou como um jovem chamado Linton em 1991, com um sistema de poder sobrenatural que lhe permitia absorver fama e admiração para se fortalecer. Tornar-se uma estrela e ganhar popularidade poderia acelerar seu poder. Absorver a popularidade de estrelas femininas o tornava ainda mais forte. Com suas habilidades quase trapaceiras, ele tinha apenas 3 coisas em mente: ganhar dinheiro, ficar famoso e alcançar a imortalidade. Em sua jornada para se tornar imortal, capitalistas sedentos de poder, gigantes da mídia e as estrelas mais belas de Hollywood perseguiram Linton. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.